Bom dia, espero que vocês estejam bem, cada um na sua labuta diária aí. Um jogador de futebol chamado Dario, conhecido como Dadá Maravilha, ele tinha um provérbio: não me venha com problemáticas que eu lhe vou com solucionáticas, era o que ele dizia. E justamente nessa questão de problemas, né? Dos problemas que nós sofremos, dos problemas que nós passamos, que nós não entendemos o porquê e às vezes não sabemos qual atitude tomar, o caminho a seguir, e muitas vezes nós erramos. E quando nós erramos, às vezes vem as problemáticas, né? Nós sempre vamos ter que assumir os nossos erros e assumir as consequências dos nossos erros. Mas eu gostaria de compartilhar um texto aqui em Mateus, no capítulo 14, um texto bem conhecido, que está Jesus com seus discípulos, e a gente poderia entender, né, sempre nessa questão que eu digo, cada um com a sua fé. Jesus chega para Maria e Marta quando Lázaro está morto, e ele fala para Marta que o irmão dela ia ressuscitar. E a Marta fala assim: Senhor, eu creio, eu acredito sim que ele vai ressuscitar lá na frente e tal. Ela falou: não, eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Você crê? Ele pergunta para ela. Ela fala assim: eu creio sim. Então é sempre essa questão que eu falo, a questão de crer. Na verdade, eu acredito e penso que muitos problemas que nós temos, muitas situações que nós passamos, principalmente as questões internas nossas, de cada um de nós, eu vou falar de mim, eu creio que pode haver uma diferença quando nós cremos naquilo que Jesus falou, naquilo que Deus falou, que tem deixado para nós, aos cristãos no caso. Eu acredito nisso e infelizmente eu também acredito que a gente não é curado em muita coisa porque a gente não acredita. Existem pessoas que passam problemas, que se dizem ser cristão e acredita que Deus pode mudar, e Deus às vezes muda, eu creio também nisso. Mas também existem pessoas que não são cristãs, que eu conheço, que também passaram por problemas e retornou a vida dela até um pouco melhor, às vezes não tão boa como era, mas também não continuou naquela desgraça que estava e passou por uma coisa melhor às vezes também. E não são cristãs. Então eu acredito nessa gira, né? Existe uma música do Zeca Pagodinho, que é quando a gira girou. E a gira, para mim, que eu entendo, é a roda da fortuna. Eu tenho um livro aqui que é chamado Consolações da Filosofia. E essa questão da fortuna, quer dizer, um dia você pode estar muito bem, esse personagem desse livro, que é o cara que escreve o livro, ele era muito bem colocado na sociedade, tinha família, tinha dinheiro, e depois, por causa de situações políticas, ele é traído e ele vai parar na prisão. E ele vai morrer, e na prisão a única coisa que ele encontra é a filosofia, que vai consolar o coração dele. Pelo lado evangélico, nós temos a história do John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e o John Bunyan estava preso na prisão, num lugar horrível, e ele via a sua esposa e sua filha pela janela pedindo esmola na rua, e os caras diziam: se você negar o seu Cristo aí, a sua fé, você volta para sua família. E ele ali vendo aquela situação e naquela luta de negar ou não negar a fé dele, aí é onde ele escreve Um Peregrino, que segundo alguns é um dos livros também mais bem vendidos no mundo. E nós temos diversas situações, os próprios cristãos que estavam nos coliseus, não só de Roma, com outros coliseus também, que deveriam negar a sua fé para poder ser libertos, e não negaram, né? Assim como os judeus também na perseguição, na Inquisição espanhola, em Portugal e na Espanha, que poderiam ter uma vida tranquila se eles se tornassem católicos. Alguns, né, os novos cristãos, chamados novos cristãos, alguns marranos, se não me engano, alguns deixaram a sua fé judaica, outros não, outros continuaram mesmo sofrendo. Então são lutas e que nós temos que entender, e não é fácil passar, mas a gente entender que sempre há uma luz no fim do túnel.
E aqui é interessante porque, principalmente para os cristãos aqui, né? E eu gostaria de explicar aqui algumas coisinhas nesse texto. Então, nesse 14, 22 de Mateus, Jesus estava lá com a multidão, né? E ele então, de um dado momento, ele fala para os seus discípulos. Ele estava num lado do mar e vai passar para o outro lado, né? E aí ele vai e fala para o pessoal assim: olha, depois da divisão dos peixes e dos pães, né? Logo a seguir, compeliu Jesus, ou seja, Jesus mandou, Jesus deu uma ordem, né? Jesus falou, compeliu os discípulos a embarcar e a passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia-se da multidão. Então, vocês pegam o barco e atravessam para o outro lado que eu vou encontrar com vocês lá. Foi uma ordem, foi um comando, ele mandou, ele compeliu os seus discípulos a fazerem isso. Os discípulos pegam o barco e começam então são pescadores ali, homens treinados, profissionais, conhecedores daquele mar ali, o Genezaré, ou da Galileia, alguns falam, e eles foram embora. E Jesus então está ali com a multidão e fica um pouco mais à tarde, e ele vai despedindo a multidão, ele sobe ao monte e vai orar, porque chegou a tarde e foi anoitecendo. Versículo 23. Enquanto isso, lá no meio do mar, o barco já estava longe, e diz aqui o texto, né? Muitos estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, de repente, levantou-se um vento ali forte, o mar ficou encapelado, as ondas ficaram altas, e eles são profissionais, já conheciam ali. Eu já vi profissional do pescador, de estar um dia ensolarado, e eu passeando com a Suzana pela orla, e ele fala assim pro pessoal: manda chamar os pescadores lá para tirar os barcos daqui que o vento está entrando, e vai ser vento violento. Aí eu falei assim, mas como? De repente foi só os caras chegar, bateu o sudoeste. Para quem conhece a região dos lagos, o sudoeste é um vento terrível lá. E um maravilhoso dia. E de repente aquele vento, e entrou o vento mesmo e os caras obedeceram, ninguém riu, ninguém nada, voltaram todo mundo e pegaram seus barcos e fizeram uma amarração mais forte, porque o sudoeste ele bateu violentamente. E de repente, a mesma coisa aqui, o barco estava tranquilo, já longe, aparece o vento aqui e no meio do lago. O desespero, né? O pânico tomou conta, talvez até a desesperança, e eles sendo profissionais de pesca, né? Conhecedores daquele mar ali, mas mesmo assim houve um pânico. E isso foi aí entre a noite. Aí quando vai entre as 3 às 6 da manhã, então você imagina, entardeceu, Jesus subiu para o monte, foi orar, e lá de cima ele estava vendo já de madrugada os caras lá, né? Lá no meio, olhando. Mas não se esquecendo que a ordem que ele deu, o mandamento, a ordem de comando que ele deu, foi que passem para o outro lado, porque eu vou encontrar com vocês lá, né? Enquanto eu disperso a multidão, depois a gente se encontra lá. Vai adiante de mim, ou seja, eu já vou para lá. Então na quarta vigília é da 3 às 6 da manhã. Jesus foi ter com eles. Mas como? O texto que a gente conhece é que Jesus então estava caminhando sobre as águas, né? Existe uma brincadeira que 2 pessoas caminharam sobre as águas, Jesus e um outro rapaz que estava correndo, Genivaldo, né? Estava correndo porque tinha um touro atrás dele, e aí o cara tirou a foto justamente do Genivaldo andando sobre as águas, fugindo do touro, né? Então o Genivaldo também foi um que andou por cima das águas, na brincadeira aqui no caso. E então Jesus olha e vê, né? Vai ter com ele, vai andando por cima das águas para o encontro deles, porque viu o sufoco que eles estavam passando. E os discípulos de repente viram aquele ser vindo, andando sobre as águas, e ficaram aterrados, e exclamaram: é um fantasma, né? E foram tomados de medo e gritaram. Então eles estão já com medo da situação que está se levantando, do vendaval, do tufão, que quer que seja ali, o vento forte, o mar encapelado subindo e batendo no barco, nós vamos perecer. E além disso aparece um ser ali andando sobre as águas, e eles falam: é um fantasma. Na mente deles piorou. Agora sim, veio buscar a gente, é a morte que veio pegar e veio levar a gente agora engolido pelo mar, né?
E aí no versículo 27 é interessante porque parece-me, né, aqui, que a gente não deveria ser dominado ou tomado pelas circunstâncias que nos cercam, no momento que a gente passa. Não olharmos para a circunstância, né? Nós temos essa questão do ser humano que nós temos medo. Eu estou dizendo porque eu já passei por isso. Uma situação, não uma vez, mas duas vezes terríveis, né? Duas situações terríveis. E você pensa que você nunca mais vai voltar a ser aquilo que era, nunca mais vai retornar àquela sua vida, e que agora é só ladeira abaixo, e você fica desesperado, e você não só olha a circunstância, você não vê o que pode te salvar, né? Talvez, se nós entendemos assim, você naufragou e você está desesperado com o mar encapelado, o vento, mas você não vê uma boia que está a um braço seu aqui. Você pegar uma boia que pode te salvar. Você só vê aquela situação, a escuridão e o barulho, o rugido do mar, e nessas circunstâncias. Então, parece-me, né, que nós não deveríamos olhar para a circunstância, né, e ficarmos dominados por aquilo. Mas é verdade também que a gente não consegue sair disso. É fácil eu falar para vocês aqui, e eu sei porque eu já passei por isso, e eu não conseguia ver. É que nem um cavalo que vai assim, tampado, e ele só consegue olhar para frente. Ele não dá para ele olhar para os lados. Tá? E a gente fica então nessa questão de ficar olhando as circunstâncias, e com medo, e tendo até alucinações, porque eles tiveram um fantasma, nós vamos morrer agora porque veio buscar a gente aqui. Mas no 27 diz que Jesus imediatamente falou com eles. Foi imediatamente. Ele não esperou, deixou os caras sofrerem mais e ficarem mais ali angustiados e com medo, medrosos. Não, ele falou imediatamente. Olha, fica tranquilo, tem bom ânimo, né? Sou eu, não temas. Então essa palavra de Jesus, né? Essa coragem, sou eu, não tenho medo, não fique com medo, né? Eu estou aqui, né? Voltando ao versículo lá em cima, 22. Olha, vão porque eu vou encontrar com vocês, né? Ele não é aquele amigo, antigamente é um amigo da onça, né? Ó, conta comigo. Quando fala assim, ó, pode contar comigo aí que eu sei que vai zoar mesmo, que não vai ser isso aí, né? Então o amigo da onça conta comigo, e quando você precisa, ele não tá lá. Não, pode ir que depois eu vou lá, vou te ajudar, eu vou estar com você lá, tal. Aí quando você chega no local, você passa pela tribulação e pelo problema, cadê o amigo que você achava que ia te ajudar? Não, ele falou que ia, e ele estava indo, e ele foi. E lá em cima do monte ele estava orando, mas estava vendo a labuta, o trabalho, a dificuldade que eles estavam para remar, homens treinados e profissionais do mar, pescadores treinados, né? Olha, fiquem firmes aí, ó, coragem, sou eu, não tenham medo, fiquem com coragem. Apesar de tudo, da tribulação, da tormenta, do vento, do mar batendo, do barco enchendo d'água, e agora aparece um fantasma, é a morte com a foice que vem pegar a gente. Eu vou morrer, não vai dar. Ou aquele pensamento triste que muita gente tinha, e até eu já cheguei a pensar também, eu vou me matar, porque não tem solução. É complicado. Hein? A depressão vem, o medo vem, a tristeza, a angústia, o horror. Eu vou morrer porque é a melhor coisa eu morrer do que... Porque eu não aguento mais isso, né? A pessoa fala. Então, aí vem Pedro. Pedro vai, que sempre foi aquele mais afoito, né? Aquele colérico, aquele que sempre fala sem pensar. E se é tu mesmo, Senhor, manda-me ir contigo por sobre as águas. Bom, eu também quero andar que nem o Senhor, porque ele quer se mostrar, não é isso? E aí Jesus falou assim, vem Pedro, no versículo 29, vem, né? Vem. Aí quando Pedro estava andando, desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí que ele volta àquilo que eu falei, né? De nós olharmos a circunstância. Quando Pedro faz isso, ele está andando sobre as águas. Segundo o texto bíblico, nós estamos aqui lendo o texto bíblico e trazendo para cá, para a nossa vida aqui, para nós podermos entender. Bom, então eu consigo, e eu vou. Só que ele retorna a olhar a circunstância. Ele volta de novo, aí reparando, porém, na força do vento, ele vai ter justamente aquilo que Jesus falou para ele não ter. O que Jesus fala para eles? Coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro vai, o texto bíblico diz que ele, olhando a força do vento, teve medo.
Aí, começando a afundar, a submergir, ele grita: salva-me, Senhor, eu vou morrer. Não é isso? Então, parece-me, né, que o medo nos impossibilita de nós caminharmos, quando nós ficamos olhando a circunstância que nos cerca, que ele está nos oprimindo, que nos está deixando para baixo, deprimido, angustiado, chateado, e não vai dar mais jeito mais, sem solução. Né? Não tem solucionática, como diz o Dada Maravilha, tem só a problemática, tem só a circunstância de vento de terror, vai ser o meu fim. Eu vou morrer. E quando você tem aquele pouquinho, aquele ânimo de fé, como ele falou para Marta, você tem fé, você crê? Ela falou: eu creio, né? Então ele falou assim: vem para cá, o Pedro. E o Pedro vai, só que o medo impossibilitou da fé dele ser alicerçada, ser constante, né? E ele teve medo. Salva-me, Senhor, salva-me. Aí no versículo diante diz que: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe. Então Jesus vai, estende a mão, levanta ele do mar ali, não é isso? E ele fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que duvidastes, né? Aí uma outra tradução na linguagem de hoje diz: como a sua fé é pequena, por que é que você duvidou? Lembra que eu falei que a fé naquilo que Deus falou, naquilo que Jesus falou, tem que ser a sua fé, né? Hoje as pessoas, e antigamente e até hoje também, colocam a fé em homens e pautam a sua vida no homem, naquilo que o homem diz, naquilo que o homem falou, em sentenças que foram ditas por alguém, no entendimento de alguma coisa, ou quem quer que seja, ser humano. E a palavra de Deus nos diz que, a Bíblia no caso, que maldito é o homem que confia no homem. Porque o homem é falho. Eu digo muitas vezes, quando as pessoas vêm falar para mim e dizer que me ama, que não sei o que lá, eu fico um pé atrás. Com algumas pessoas você vai ficar com o pé atrás, que é tudo balela, né? Porque maldito do homem que confia no homem. Então nós podemos só confiar em Deus. Ali estava um grupo de homens, entre eles João, Tiago, Pedro, homens, talvez outros também que fossem pescadores, que conheciam ali a voragem do mar, que conheciam aquela região, conheciam aquele mar, aquele lago, né? Porque tem um lago parecido com o mar. Então eles estão ali e ficaram com medo, ficaram desesperados, não é isso? Então Jesus vai e fala para Pedro: olha, como a sua fé é pequena, por que você duvidou, né? Agora, o que você está passando, né? Qual é o vento, qual é o mar encapelado, qual é a situação do seu barco que está afundando? E você então está desesperado, está sem saber o que fazer, achando que não tem saída. Eu não estou dizendo para você cruzar os braços e deixar a vida me levar. Eu gosto muito da música, mas a música também não é bem assim, né? Deixar a vida me levar e assim vai embora. Não é. Eu entendo que a gente tem que ter essa confiança. Você que acredita, você que crê, né? Eu volto a dizer, não é fácil, é difícil. Você estar passando por uma situação, ainda vem uma outra pessoa assim: não, olha, calma, passa aí tranquilo aí, fica aí, vai dar tudo. Mas você não está na minha pele, só você sabe, como só eu soube e a minha esposa, o que nós passamos, uma situação que nós tivemos. Então, a gente que sabe aquela luta que nós tivemos, o choro, as lágrimas, entendeu? As noites sem sono e no desespero de poder tentar ajeitar. E tem momento que não vai dar jeito, você não vai conseguir. É só você fazer que nem o salmista fala: você, olha, confia no Senhor, se alegra nele, entrega os teus caminhos a ele e descansa, né? E você fica pronto para fazer o que é aquilo que é da sua parte fazer. Pedro ele falou, no meio daquela confusão todinha, daquele estrondoso lá, aquela coisa pavorosa: manda que eu vá até ti. Então vem, pode vir, rapaz. E ele vai todo tranquilão. Só que ele vai à circunstância e ele vai olhar as impossibilidades, vai olhar o vento, olhar o mar, e ele então tira os olhos de Jesus, tira os olhos. Né? Eu estava comentando outro dia com a minha esposa a lembrança que a gente estava num local e que tinha que atravessar o rio numa corda.
E muita gente foi, caiu. Aí vai lá você. Então, eu, um medão, falei, eu vou lá, então vai lá. Então, que um são aquela corda que você vai segurando, atravessando aquele rio gelado. E eu mirei então numa árvore lá. Não mirei o rio, não mirei aquela água gelada, todo mundo olhando tal, né, e dando risada tal, porque o pessoal tinha caído. E eu fui devagarzinho, olhando para a árvore, olhando, atravessei. Né? Isso é uma brincadeira em relação à situação, talvez, que você esteja passando, o vento que está soprando na sua vida. E eu espero então que esse vento não seja apenas o começo do vento, mas seja já o fim do vento, né? Eu lembro que na nossa situação, uma colega nossa falou assim, olha, esse vento aí não está nem começando para vocês, olha só. E eu falei, o quê? Eu não estou aguentando agora, vai piorar, vai piorar. E piorou realmente, né? Então, que nós possamos ter essa fé solidificada na palavra de Jesus. Vá para o outro lado, que eu já vou, me espera lá que eu vou chegar. Ou também a outra palavra que ele diz, vem, né? E que nós não possamos, não venhamos a ouvir de Jesus, por que você duvidou? Fui eu que falei, sou eu, não tema, por que você duvidou? É muito louco. Mas se eu entendo que tem gente que acredita em homens, né? Tem gente que tem fé no Henrique Cristo, tem gente que tem fé num cara que é financista, que vai falar assim, ó, compra aqui umas moedas que você vai ficar rico, e as pessoas vão lá. Aplica aqui que eu vou dar para você 20% por mês de lucro, e as pessoas vão. Né? Acredita num filósofo, acredita no historiador, acredita em tudo, mas acha ridículo que eu, no caso, ou você, possamos acreditar que Deus existe, que Jesus existe, né? E que Ele olha por nós, né? Que Ele entende, Ele sabe muito bem, mais do que você, quem é você. Ele sabe os seus desejos, o seu coração, a sua luta, o seu choro. Ele sabe muito mais que você. Então é mais fácil você acreditar gente que vai acreditar no Darwin. E eu também não ridicularizo. Quer acreditar no Darwin? Acredita. Quer acreditar que você veio de uma Big Bang? Né? Uma explosão aí? Olha só, o mundo dessa maneira, e você perfeito como você veio de uma explosão. Tudo bem, aí é você. E também não ridicularizo. Mas também não gostaria não gosto que ridicularizem a minha fé, de eu acreditar que existe um Deus, de acreditar que existe um Jesus que veio a esse mundo para nos perdoar, para nos trazer, para fazer novamente essa ligação entre o homem que foi perdida, entre o homem e Deus. Né? Ele é esse canal aqui. Ele está dizendo, eu vou, pode ir tranquilo. Se vier o que vier, aí você vai entender, porque ele não falou assim, ó, o mar vai encapelar, hein? Você segura a onda aí, mas eu estou lá. Não, ele falou, vá, e eu vou depois. E depois para Pedro, no meio, vem. E ele vem. Só que ele olha para a circunstância e afunda. Então eu espero que você tenha essa crença, né? E essa alegria, né? de entender que Deus, todo mundo pode te deixar, mas Deus nunca vai te deixar. E que você seja abençoado, que nessa semana que se inicia, nesse final de domingo, e que seja uma bênção, né? Então não olha a circunstância. Então que você esqueça o vento aí e o que você está passando e se firme naquilo. Deus está comigo. Aquela velha canção, tem uma canção antiga que fala, solta o cabo da nau, né? Toma os remos na mão e caminha com fé em Jesus, né? Ou se não, aquela que segura na minha mão, que muita gente não gosta, mas segura na minha mão e vá, tá bom? Deus abençoe e que seja uma bênção na sua vida e que você tenha a solução para a sua tristeza, o que quer que seja, mas seja só alegria, paz. Deus abençoe.